Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Veremos a quem amamos outra vez? O que há por trás do último adeus? E quando a saudade tem nome? Você já percebeu como existem dias em que a saudade parece acordar mais cedo do que a gente? Dias em que o coração pesa mesmo sem motivo aparente, ou talvez com todos os motivos do mundo. O dia de finados, por exemplo, ele costuma mexer com todo mundo. Não importa se faz meses, anos ou uma vida inteira. A ausência de quem amamos nunca passa desapercebida. Ela apenas muda de forma. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece quando a vida muda de endereço. Mas o amor continua vivo. Sobre como lidar com o luto sem perder a esperança. E principalmente, sobre o que a espiritualidade e o próprio coração têm a nos ensinar sobre a vida após a morte. Se você está comigo, esse vídeo é para você. Se você tem amores que já partiram, talvez no fundo essa conversa seja um reencontro. Então fica comigo até o final, porque além de consolo, este vídeo pode te dar uma nova forma de enxergar a dor. E, com certeza, muda tudo. A morte não é o fim. E antes de seguirmos, já deixa o like, se inscreva no canal, assim mais pessoas que precisam de uma palavra de consolo e esperança conseguem também encontrar esse vídeo. Vamos lá? Temos uma data que desperta memórias. Quando chega novembro e as flores começam a se acumular nas portas dos cemitérios, não é só uma data no calendário. É um chamado da alma. É como se cada flor fosse uma lembrança. Cada vela acesa fosse um "eu ainda te amo", dito em silêncio. Alguns vão aos túmulos, outros apenas fecham os olhos e conversam com quem partiu. E é curioso pensar que mesmo sem ouvir uma resposta audível, há um conforto que chega, um tipo de presença que não se explica, mas se sente. Porque a verdade é que a morte leva o corpo, mas não leva o amor. E o amor é justamente o que mantém viva a ligação entre o mundo visível e o invisível. Muitos perguntam, mas por que ainda sinto tanta saudade se eu sei que a vida continua? Porque somos humanos. E enquanto o coração estiver batendo aqui, ele vai se lembrar dos abraços, das vozes, dos cheiros, dos risos de quem partiu. E não há nada de errado em sentir falta. Errado seria fingir que não sentimos. O luto é o preço que pagamos pelo amor. E quando a dor da saudade aperta, o que precisamos lembrar é que ninguém vai embora de verdade. O corpo parte, mas a essência fica. Você já reparou como certas pessoas continuam a aparecer nos nossos sonhos? Ou como certos lugares ainda parecem ter o perfume delas? Muitos chamam de coincidência, mas talvez seja apenas o jeito do coração espiritual de nos dizer: eu continuo aqui. O que acontece depois da morte? Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre o que acontece depois da morte, eles responderam com algo que deveria ser gravado em cada alma. A vida continua, apenas muda de plano. Quando temos fé em Deus, aprendemos
não ver a morte como uma tragédia, mas como uma transição necessária, um retorno à verdadeira pátria, ao mundo espiritual. E isso não elimina a dor, a saudade, é claro, mas muda completamente o significado da perda. Porque quando entendemos que o espírito sobrevive, que ele continua aprendendo, amando e se transformando, a dor do adeus se transforma em saudade com fé. Mas não acabou. É só até logo. Porque nós também iremos embora. Só não podemos nem devemos provocar essa volta. Ela deve vir no momento certo, no momento combinado, antes de nascermos. Responda para mim. Você já sentiu isso em algum momento? Um arrepio súbito, uma lembrança inesperada, uma emoção que te visita sem aviso? Uma lembrança, uma saudade que veio do nada? Pode ser que naquele instante alguém lá do outro lado esteja pensando em você também. Pode ser até ele vindo te visitar. Deixe seu comentário. As conexões espirituais são laços de energia. E o amor é a frequência mais alta que existe. Nada, nem o tempo, nem a distância, nem a morte consegue romper essa sintonia, essa ligação, esse amor. Por isso, quando nós oramos pelos que partiram, não estamos apenas enviando palavras ao vento. Estamos enviando luz e carinho reais, que chegam até eles em forma de conforto e paz. Vamos aprendendo a transformar a dor em legado. Sabe o que é bonito perceber? Que toda despedida, por mais dura que seja, deixa uma herança que não cabe em bens, nem em fotos, nem em datas. O verdadeiro legado de quem partiu está nas marcas invisíveis que deixou em nós. Deixe nos comentários um ensino que você aprendeu com uma pessoa querida que já retornou ao mundo espiritual. Você lembra das vezes em que aquela pessoa te estendeu a mão quando você mais precisava? Nos conselhos simples, mas certeiros, que ainda ecoam na mente? No jeito como ela te ensinou a olhar o mundo, a perdoar, a rir de si mesmo, tudo isso permanece. Porque enquanto a ausência dói, a lembrança educa. E o amor amadurece dentro da saudade. Minha mãe dizia: saudade sim, tristeza não. Quando lembramos de quem partiu com gratidão e não só com dor, nós transformamos o luto em luz. E essa luz chega até eles, lá do outro lado. Aprendi a te amar de outro jeito. Nossos amores que partiram sentem a vibração dos nossos pensamentos. Então imagine o que acontece quando, em vez de lágrima de desespero, nós enviamos pensamentos de amor, gratidão e paz. É como se disséssemos: eu ainda te amo. E agora aprendi a te amar de outro jeito. Essa é a verdadeira homenagem a quem partiu. Continuar a viver bem, fazendo o bem. Porque isso também os alegra e os liberta. Afinal, quem nos amou de verdade nunca desejaria nos ver presos à tristeza. Eles querem nos ver seguindo em frente, com o mesmo brilho nos olhos que um dia eles ajudaram a acender. Você que está me ouvindo, está lembrando de alguém em especial? Parou para pensar que ela possa estar presente e dizendo ao seu coração que está tudo bem? Deixe seu comentário. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus permite a morte?
Essa é uma pergunta antiga, mas a resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. A morte não é um castigo, é continuidade, é mudança de fase. E em muitos casos é cura. Aqueles que amamos e partiram não deixaram de existir. Apenas mudaram de dimensão. Estão aprendendo, crescendo, trabalhando e muitas vezes nos amparando no silêncio. Há espíritos que se tornam nossos protetores, que inspiram nossas decisões, que nos fortalece quando tudo parece desabar. Você pode até não ver, mas há uma presença amorosa te sustentando quando você chora, te abraçando quando ninguém mais entende a tua dor. E se você pudesse ouvi-los agora, talvez dissessem algo assim: não chore por mim, eu continuo vivo. O amor que construímos é maior do que qualquer distância. E um dia, quando for o tempo certo, a gente se encontra de novo. Essa certeza muda tudo. Porque quando entendemos que a morte não é o fim, apenas uma pausa, a saudade perde o peso e ganha sentido. E mais do que lembrar de quem partiu, passamos a viver de um jeito que honre o que eles representaram. Em cada ato de bondade que você faz, em cada palavra de consolo que oferece a alguém, há um pedacinho da pessoa que te inspirou um dia. E é assim que a vida continua, em círculos de amor que nunca se quebram. Algumas pessoas me dizem: mas eu não sinto mais a presença dele. Será que me esqueceu? E a resposta é: nunca. Ele apenas mudou o modo de se comunicar. Quando a dor do luto diminui, o coração fica mais leve. E é justamente aí que a conexão espiritual se torna mais clara. Porque o sofrimento denso faz barulho e o amor fala baixinho. Então, se você quer sentir de novo a presença de quem partiu, cuide da sua vibração. Ore, perdoe, agradeça e siga vivendo com o coração em paz. Essa é a linguagem que eles entendem melhor. Você já deve ter tido a sensação de orar por alguém e parecer que ele está ali ouvindo? Deixe nos comentários. Não há distância entre duas almas que se amam. Há apenas planos diferentes da mesma jornada. E um dia, quando Deus permitir, todos os caminhos se reencontram. Não como um fim, mas como um novo começo. Porque o amor nunca morre. Neste dia de finados, ou em qualquer dia em que a saudade apertar, não vista de preto a sua alma, vista de gratidão. Ao invés de perguntar por que se foi, agradeça por tudo que ficou. A risada, os conselhos, o toque, o amor, tudo é imortal. A melhor mensagem que você pode fazer é viver bem, viver de um jeito que faria essa pessoa sorrir lá do outro lado. Porque a morte é só um intervalo entre dois reencontros. E enquanto esse reencontro não chega, sigamos amando em memória, agindo em amor e confiando na eternidade da vida. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, comente, compartilhe, porque pode chegar exatamente até alguém que hoje precisa ouvir essa mensagem. Se você quiser continuar recebendo reflexões assim, se inscreva aqui no canal Palavra Cria, onde toda palavra nasce para curar, consolar e despertar. Até!